os que não possuem oportunidades na vida ainda assim são responsáveis por sua prosperidade de forma decisiva? Olha, é delicado dizer que eles são responsáveis, né? Porque, embora em algum nível eles sejam responsáveis, eles não têm condição de enxergar isso. Eles não têm condição de enxergar o pleno potencial que eles têm. Eles não têm como acessar esse pleno potencial. É como se eles estivessem ali meio que adormecidos. E aí eles ficam reféns da realidade. E aí existem também as pessoas que têm medo, as pessoas que dominam os meios de comunicação, o poder, enfim, que acabam também reprimindo essas pessoas, que acabam não dando condição para que elas se desenvolvam. Então, por um lado, se elas despertassem por elas mesmas, elas poderiam crescer, mas é difícil que elas despertem porque não chega a informação, não chega o conhecimento. Mas em algum momento vai chegar. Quanto mais gente vai despertando ao nosso redor, mais isso vai se propagando e vai chegando cada vez mais longe. Quanto mais abundância a gente gera, mais essa abundância vai chegar em quem não tem, em quem precisa, né? Nas pessoas mais carentes que hoje não têm condição de sair por elas mesmas de uma condição difícil, complicada. Outra pergunta aqui, né, André? Faz pouco tempo que eu tomei conhecimento por meio dos seus vídeos sobre a EFT e estou conseguindo me livrar da ansiedade. Na minha vida profissional e financeira encontro bloqueios. Minha pergunta é, posso fazer rodadas alternadas para dissolver a ansiedade e os bloqueios que impedem a minha prosperidade ou preciso dissolver uma coisa de cada vez? Grata a você sempre pelos excelentes vídeos, Simone Maria. Você pode fazer para um tema e para o outro também, tá? Bloqueios de prosperidade e ansiedade. Só que é o seguinte, tudo está interligado, né? Ansiedade é um tema vasto, é um tema amplo. Significa que por trás da ansiedade existem emoções, crenças e pensamentos mais específicos. Existem eventos do passado que você não dissolveu carga emocional ainda e que contribuem para a ansiedade, ok? Então, quando eu trabalho os bloqueios que impedem a minha prosperidade, está falando de quais são esses bloqueios? São as crenças, as emoções do passado, os eventos que você viveu que trazem carga emocional. Quando você começar a trabalhar esses bloqueios, isso vai se refletir na sua ansiedade. Você vai provavelmente baixar a sua ansiedade se você trabalhar esses bloqueios ligados à prosperidade. Então uma coisa vai ajudar a outra. Então sempre saindo do genérico, né, e se aprofundando para ir no mais específico para você ter melhores resultados. André, por que eu sinto uma dor e aperto no estômago ao aplicar EFT? Porque quando você aplica EFT, você movimenta as emoções, elas emergem, elas surgem, e as emoções causam efeitos físicos no seu corpo. A emoção é produzida quimicamente no seu cérebro, ela vai para a corrente sanguínea e começa a produzir reações físicas em você. Então, por isso, simples assim. E se acontecer, né, de você aplicar EFT e surgir um desconforto grande no seu estômago, por exemplo, você faz rodadas de EFT falando sobre aquele desconforto no estômago, aquilo vai ajudar a dissolver a sensação do estômago e a emoção que está ali também causando aquilo que está ali por trás. Mesmo que às vezes você nem tenha muita consciência do que é. Ok? Luci, André, se o bloqueio for na infância, como desbloquear se eu não me lembro? Como a técnica pode me ajudar? Normalmente você não vai ter um só bloqueio da infância que prejudicou a sua vida inteira. Para algumas pessoas pode ser assim, para a maioria não. São vários bloqueios que você tem, de várias situações que você viveu da sua infância. Então não vai ser, eu quero descobrir aquele bloqueio que está provocando toda a minha falta de prosperidade. Normalmente não vai ser assim, vão ser muitas e muitas coisas. Pelo menos a vasta maioria dos casos que eu vejo é assim. Então você não tem que se preocupar em eu tenho que lembrar daquele bloqueio exato. Você vai simplesmente trabalhar aquilo que você lembra. Tem coisa que você lembra, tem coisa que você não lembra. Você vai trabalhar as coisas que você lembra. E vai limpar as coisas que você lembra. E nesse processo de limpar as coisas que você lembra, é possível que comece a emergir coisas que antes você não lembrava. E também pelo efeito generalizador que acontece, eu não vou explicar muito bem o que é isso aqui, mas é um efeito que é o seguinte, eu trato
coisas que eu consegui lembrar, e isso faz dissolver coisas que eu não consegui lembrar e que eu não trabalhei diretamente, porque tudo tem uma ligação ali no fundo. Então eu não tenho que lembrar de todos os eventos que eu vivi, ninguém vai lembrar, né, na verdade. Então eu trabalho aqueles que eu lembro e isso se reflete naqueles que eu nem tratei. Acaba dissolvendo também as emoções daqueles eventos que eu nem tratei. Deixa eu ver aqui, né? Kátia, né? O que você diz sobre uma pessoa com 51 anos ter a mente confusa? Eu não me acho obrigado. Olha, Kátia, é reflexo das suas crenças, do conteúdo que você carrega. Como é que faz para ter uma mente menos confusa? Limpa as emoções, trabalha os traumas, as crenças, e a sua mente vai ficar cada vez menos confusa. A minha mente era muito confusa, muito confusa. Muito excesso de pensamento, muita indecisão, não sabia o que eu queria. E foi através de bastante trabalho emocional, né, limpar muita coisa, descobrir muita coisa, que isso foi melhorando. A minha mente hoje não é 100% clara ainda. Ainda tem alguma confusão, ainda tem vários momentos de ansiedade, de excesso de pensamentos, mas é infinitamente mais clara e menos confusa do que era 10 anos atrás. Mas isso vem desse mergulho no autoconhecimento, né? Deixa eu ler aqui. Ígia, tenho me sentido super bem desde que comecei com a EFT, ainda não consegui um bom retorno financeiro, apesar de ser muito esforçada e focada no trabalho. Ok. Deixa eu ver se eu pego aqui mais alguma pergunta aqui. Silvana, na aplicação da EFT pode ser feito de qualquer lado do corpo, direito ou esquerdo? Qualquer lado, tá? Até nos dois, se você quiser assim, ó, você pode fazer também. Sem problema nenhum. André Enes. André, eu tenho medo de apresentar meu negócio aos amigos, que eles possam me rejeitar e rir. O que fazer? Trabalhe esse pensamento com a EFT. E por que você teria que apresentar esse negócio para os seus amigos? Né? A não ser que você precisa de um parceiro, de alguém para fazer uma parceria com você. E se for uma coisa realmente fora do patamar deles, do alcance de visão deles, realmente eles vão julgar e vão rir. Talvez, né? Não sei se eles vão fazer isso, mas é possível que isso aconteça. Quando eu resolvi sair da empresa que eu tinha de engenharia para trabalhar com autoconhecimento, com a EFT, as pessoas olhavam para mim, provavelmente pensando que eu era maluco. Embora eu estivesse infeliz naquele trabalho, embora ele estivesse me consumindo, me deixando completamente endividado, mas as pessoas sabiam que era aquilo. E talvez elas acreditassem que eu pudesse em algum momento reverter os problemas que estavam ali. Aí vai eu mudar para uma coisa nova que nem mal existia no Brasil, a EFT, ninguém sabia o que era isso. Começando do zero. Então é natural que as pessoas julguem, que elas tenham crenças limitantes com relação ao que você vai fazer, e elas podem projetar isso em você. O que eu fiz foi me blindar contra isso, trabalhando as minhas emoções e crenças, os meus medos, a minha autoestima, porque aí eu poderia ouvir qualquer pessoa falando qualquer bobagem e aquilo não ia mais me afetar. Né? Foi assim que eu fiz. Então isso você pode fazer, André, também, tá? Então se você tem medo da rejeição, provavelmente você guarda situações de rejeição do passado que você precisa trabalhar para você ficar imune à rejeição. Deixa eu ver aqui mais. Giza. Comecei a fazer há menos de um mês e estou achando muito bom. É preciso me dedicar, preciso acreditar, começar e dedicar. Obrigado, André. Legal. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. O pessoal está agradecendo muito aqui, né? Nádia Vieira. Mas e no meu caso, que eu não tenho um valor fixo, eu só consigo pensar em 10 mil euros, nem mais nem menos. Acho que ela está falando do termostato, né? Procura ver por que você não consegue pensar num valor maior também, né? Não sei. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas enfim. Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver aqui mais no finalzinho. Sandra, oi André, quais os pontos da EFT sem ser do rosto? Eu sei que tem pontos nas mãos.
Olha, isso eu tenho no meu manual gratuito. Vai lá no meu site, no ftbrasil.com.br, você pode baixar o manual gratuito e tem mostrando esses pontinhos aqui, ó, ponto nos dedos, tá? Tem desenho mostrando sobre isso, tá bom? Tem um também embaixo do peito, tem tudo lá, tem desenhado, você pode ver lá no manual gratuito da EFT. Deixa eu ver aqui. Oi André, Diana. Oi André, boa noite. Eu tive um evento recente de perda de término e hoje fiz uma sessão de EFT e não senti as cenas se distanciarem. Elas continuaram fortes, as emoções também. Acho que o comentário cortou um pouco aqui, mas significa apenas que você não trouxe tudo à tona ainda. Talvez tenham pensamentos e sentimentos que você não conseguiu acessar nesse evento. E às vezes você não vai conseguir na primeira vez. Você vai ter que tentar amanhã. Então dá um tempo, dorme. Amanhã é um outro dia, talvez surja mais coisas. Ou talvez aquilo que você achou que não tinha dissolvido, quando você for ver amanhã, talvez esteja diferente do que estava hoje. Tá? Então sempre vale a pena às vezes parar um pouquinho e esperar para o outro dia. Ok? Cláudia Maria, né? André, moro com uma amiga que quando comento com ela que vou prosperar, ela reage com negatividade. Pois é muito comum isso, tá? Por isso que é bom a gente andar também com pessoas que pensam de forma mais elevada, né? Por isso que é bom, né, fazer um programa. O Mente Próspera tem comunidade no Facebook para você se comunicar com pessoas que pensam com um patamar mais elevado. Tem evento ao vivo para você se encontrar com pessoas e fazer amizade com pessoas que têm uma vibração diferente, né? Para a gente sair dessa mesmice que tem ao nosso redor, que foi a gente que criou também, né? Lilian, André, quantas vezes ao dia deve aplicar a técnica? Não tem máximo e não tem mínimo. Você faz o quanto você achar que deve fazer. Quanto mais você fizer, se você aplicar da forma correta, mais você vai ter resultado. Depende da sua disponibilidade. Elizabeth Almeida, como aplicar a técnica para perder o medo de falar em público? É da mesma forma que eu falei da prosperidade. Você vai trabalhar eventos do passado, crenças limitantes que fazem com que você tenha esse medo. Você vai detalhar esse medo, como é que ele é. Todos os pensamentos de medo, as piores coisas que você pensa que pode acontecer quando você for falar em público. Às vezes que você falou em público no passado e você passou vergonha e fracassou. Críticas do passado, rejeição, coisas que mexeram com a sua autoestima que podem ter reflexo nisso daí, vai fazer e vai limpando, tá? Então não é um processo muito simples de explicar porque tem muitos detalhes, muitas nuances, mas basicamente é isso. Esse é o esqueleto para você fazer qualquer trabalho, para qualquer tema. Medo de dirigir, medo de falar em público, autoestima, prosperidade, é pegar um histórico ali que está por trás, investigar os pensamentos que estão ligados àquela situação e aplicar EFT para limpar tudo. Então não vai ser com uma rodada ou com duas, né? É um tema que exige uma investigação. Oi André, quero saber se posso usar minhas mãos para bater nos pontos da minha mãe, pois ela não coordena muito bem. Pode também, sem problema nenhum. Você fazendo na sua mãe, né? Helena, André, serve para curar doenças físicas e para emagrecer? Serve também. No momento que você cura as emoções negativas, as pessoas começam a curar dos males físicos. Já tive vários relatos sobre isso em vários cursos, vários alunos, vários clientes também. Uma cliente que eu tratei uma vez, uma mágoa que ela tinha muito profunda do marido e acabou uma alergia que ela tinha no nariz há anos. Acabou de uma hora para outra. Um aluno que tinha psoríase, trabalhou questões com o pai dele, questões emocionais intensas. A psoríase nunca mais reapareceu. Já tratei também uma adolescente aqui, quando eu atendi ainda ao vivo, né, aqui em Recife. Ela tinha psoríase também, trabalhei um monte de questão com o pai dela, emocional e tal, e a psoríase foi diminuindo, desapareceu. Já tratei uma senhora que tinha várias questões emocionais do passado, traumas, e a gente trabalhou várias questões emocionais, e a pressão dela nunca mais subiu depois disso. Normalizou a pressão. E eu nem sabia que ela tinha pressão alta, foi ela que comentou depois. Então a gente faz EFT
para as emoções e cura o corpo físico. E a gente também pode fazer EFT para sintomas físicos, dores, tensões. Normalmente funciona muito rápido para isso também. Deixa eu ver aqui mais. Isa, oi André, eu sempre ajudo as pessoas com ideias que dão certo. Tenho um ponto comercial e sempre estou alugando porque tenho medo de pôr algum negócio e falir. Pois é, são as crenças limitantes, né? Deixa eu ver aqui mais. Mércia, né? O que é que você pode falar sobre não tenho vontade de fazer nada, não quero mais estudar, nem fazer nada. Um dia eu já tive uma vida diferente, sou formada, falo várias línguas, é tudo que eu tenho na vida. Olha, Mércia, isso aí é causado por bloqueios, né? Você tem que investigar o seu histórico emocional, né? O ser humano, ele não é desinteressado por natureza, ele não é apático por natureza. Se você estiver em equilíbrio, se você estiver bem emocionalmente, se você estiver livre dessas amarras emocionais que você foi acumulando, o desejo de criar, expandir, trabalhar, ser feliz, passear, namorar, se relacionar, produzir, ele brota, ele vem. Então, na minha visão, não existe ninguém que seja preguiçoso por natureza, ou sem vontade, sem força de vontade por natureza. O que existe são pessoas que têm bloqueios. Se você encontra e elimina os bloqueios, a pessoa volta a ter uma vida bem produtiva. Uma vez eu atendi um rapaz, era bem novo, 20 e poucos anos na época, e ele era visto como preguiçoso pela mãe dele, porque ele não conseguia acordar cedo, ele marcava com os clientes e não ia, e ele tinha um negócio próprio e o negócio não andava. E ele gostava do negócio. E ele achava que ele era preguiçoso. Até que a gente trabalhou nos sentimentos de rejeição que ele tinha, muito intensos. E depois que trabalhou esse sentimento de rejeição e dissolveu isso, ele ligou para mim assustado na outra semana, porque ele estava acordando cedo, estava marcando com todos os clientes, resolvendo tudo que tinha para resolver, e a vida dele se transformou assim, muito rapidamente. Nem todo caso é assim, né? Tão rápido. E depois de uns 2 anos ele me ligou, falou que casou, que comprou uma casa, que a noiva estava grávida e que ia ter uma filha, e que fez um quarto lindo para a filha. Então, ele achava que ele era preguiçoso, a mãe dele achava que ele era preguiçoso, e isso nunca é verdade. Aquela pessoa estava apenas bloqueada, era só isso. Então é isso, um grande abraço e até mais.